Ô, meus amigos, muito bom dia para todo mundo. Tudo bem com vocês? Tenho muita fé em Deus que sim. Hoje é domingo, dia 19 de abril de 2026. Domingão especialíssimo. Alegria redobrada por ser aniversário do queridíssimo Roberto Carlos, amigo de todos nós. Agora são 10h25 da manhã, 10h25. Dia especial, né? Um dia maravilhoso. Data em que comemoramos 85 anos de vida do queridíssimo Roberto Carlos. Há 85 anos nascia, né? Chegava ao mundo, queridíssimo Roberto Carlos. E é o que eu sempre digo, eu não tenho dúvida que no momento que ele veio ao mundo, Jesus Cristo lá no céu disse um amém muito especial, com certeza. E deixei anotado aqui uma grande expectativa para o show dele, lá em Cachoeiro do Itapebirim, hoje, às 8 horas da noite, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa. E um detalhe interessante, ano passado eu comentei sobre bons nomes de atores e atrizes para compor o elenco do filme sobre a vida dele. Entre aqueles nomes que eu citei o ano passado, eu incluo, né, o nome da atriz Poliana Aleixo. Seria uma excelente atriz para interpretar o personagem da Wanderleia jovem. No dia desse eu estava reparando isso, o semblante dela é muito parecido, né? E comentar também um artigo de fã, olha aí que maravilha, disco, DVD do show lá no Pacaembu em 2004, uma maravilha. Estava vendo nos meus arquivos lá no sertão, quando eu estive por lá em janeiro, encontrei essa pérola maravilhosa, trouxe comigo, vou guardar comigo. É uma lembrança especial, esse show de 2004 é lindo, lindo, grande gravação. É um DVD tão bacana que se tornou um CD também, né? Se tornou um disco. Maravilha, muito especial. E comentar também, né, que eu estimo saúde, vida longa, né, o queridíssimo Roberto Carlos, amigo de todos nós, né? É difícil a gente não ver um brasileiro que não se identifique com alguma música dele, né? Sinceramente. Considero o Roberto Carlos um vencedor. Diante de tantas percas de parentes e amigos ao longo do tempo, né? Todo sucesso para ele ainda é pouco. Uma grande canelada que eu observei que ele recebeu na vida foi a perca da queridíssima Maria Rita, a mulher dele, o grande amor da vida dele. A perca do queridíssimo Dudu Braga também foi um baita baque na vida dele. A partida do queridíssimo Erasmo Carlos também. E é o que eu sempre digo, diante de tantas percas importantes na vida dele, né, todo sucesso para ele é pouco, porque é um vazio, né, que deixa, né, essas partidas. Ano passado, um casal de irmãos, né, que foi embora, Dona Norma, seu Carlos Alberto, uma pena. Enfim, mas é aquilo, Deus vai concedendo força para ele, né? E graças a Deus ainda tem parentes maravilhosos, netos, filhos, né? Graças a Deus. E deixei anotado aqui também que abril é um mês especial, né? Dia 1º de abril completou aniversário a queridíssima amiga dele, Dona Ana Maria Braga. 2015, aquela participação dele no programa da Ana, tão bacana. De manhã, cantando ao vivo. Eu acho que o maestro Eduardo Lages foi também.
Olha que pérola, viu? Memorável, eu lembro daquele dia. Foi em dezembro de 2015. Pois é. Notei aqui também, abril, dia 11, completou aniversário, né? Estaria completando aniversário a saudosa Maria Rita também, 65 anos. O amor da vida dele. Dia 14 de abril completou aniversário também uma grande amiga do Roberto Carlos, que participou do especial dele em 2021, Paola Oliveira. Dia 12 de abril completou aniversário também a amiga do Roberto, a atriz Isabelle Drummond, que participou do especial dele em 2012. Eu lembro. Participações especialíssimas, né? Muito bacana mesmo. Quem tem um amigo, né? Quem tem uma amizade especial é muito bacana mesmo. Muito especial. Pessoas que ajudam na caminhada da vida, né? Sinceramente. Fazem a diferença positiva. E anotei aqui a mensagem para o Roberto. A mensagem que eu poderia repassar para ele, né? Nessa sexta homenagem que eu faço. Graças a Deus, eu fiz homenagem em 2021, 22, 23, 24, 25 e esse ano. É a sexta homenagem, graças a Deus, o sexto ano. Desde os 80 anos dele que me veio essa boa ideia, em gravar sempre essa mensagem especial no dia 19 de abril. Né? A mensagem que eu repasso para o Roberto Carlos é o seguinte, que ele jamais se entristeça com qualquer crítica a ele. São pessoas maldosas e invejosas. O caráter do Roberto Carlos, o profissionalismo, a fé dele, o credencia aos píncaros do sucesso. Não é à toa que ele é o sujeito maravilhoso que é e está onde está. Né? Eu me lembro ano passado, pessoas criticando ele na internet, pessoas que não conhecem ele pessoalmente, não sabem do dia a dia dele, não sabem o que ele tem passado, o que ele tem sofrido. Um padre até muito queridíssimo com a mãe dele, gravando um vídeo criticando o Roberto Carlos, aquilo me incomodou. Me incomodou, eu fiquei triste com aquilo. E eu não me incomodei sozinho. Achei bacana também que a Miriam Rios tomou a frente e gravou um vídeo falando sobre o assunto. Críticas desnecessárias. Eu me lembro que o queridíssimo Erasmo Carlos, antes de partir, estava passando por esse mesmo período de indelicadeza aí com a pessoa dele. Entendeu? Então, é isso. É o que eu disse agora há pouco. Que o Roberto Carlos jamais se entristeça ou desanime com qualquer crítica a ele. Entendeu? São críticas pífeis comparado o sucesso e o caráter que ele tem. Sinceramente. E a minha mensagem para ele também é que ele não deixe que ninguém jamais apague o brilho dele. Entendeu? E permaneça sempre fazendo tudo com o coração, como sempre fez. Sempre realizando tudo com o coração. Né? É isso, né? Tinha essa mensagem para comentar aqui, né? Nesse dia tão histórico, tão especial, tão bacana. 19 de abril para mim é igual o meu aniversário. A felicidade que eu sinto é idêntica. E é a mesma felicidade que eu sinto também na véspera do Natal e no Natal. Dias de especiais também, é uma alegria mesmo, verdadeira, sincera. Sinceramente. Hoje tomando um cafezinho por aqui, no lugar do célebre refri. Café para mim, bom é assim, café puro. Porque o café puro, a gente consegue sentir o sabor do café. Eu adoro, sou apaixonado por café, adoro café. E aqui na região que eu moro, em Ubajara, as famílias das pessoas que moram por aqui plantam café. Ou seja, plantam café, quando é no mês de julho, colhem o café. É uma maravilha, é
É um projeto manual lindo, colheita, a secagem, o processo de moagem do café, a torragem dele, uma maravilha, algo lindo, lindo. Enfim, como eu tenho gravado pouco vídeo, eu não poderia deixar de passar por aqui e não comentar sobre política. Recentemente, ontem ou foi anteontem, eu fiquei sabendo que li uma notícia passada, né? Notícia passada, mas eu tomei conhecimento há poucos dias da escolha do PSD, a escolha que o Kassab fez do Ronaldo Caiado para concorrer à presidência pelo PSD. Para mim já era uma escolha esperada. Porque eles estavam numa dúvida entre o Caiado e o Eduardo Leite. Eu acredito que por questão de experiência, por bagagem política que o Caiado tem, ele foi o escolhido a concorrer, né? Mas eu achava melhor o movimento da direita apoiar o Flávio Bolsonaro. Fizesse uma candidatura única, chapa única. Eu acho que evitaria o segundo turno, né? Não que o segundo turno seja algo negativo, mas de acordo com a situação nacional como está, né, o resultado já é muito previsível, né? Com fé em Deus. Torço muito pro Flávio. Tenho fé que o Caiado vai fazer uma integração boa num ministério aí, de uma gestão do Flávio Bolsonaro. O Zema também, um homem inteligentíssimo, à frente do seu tempo, né? Sinceramente. Considero a desistência do Ratinho Júnior a concorrer à presidência também uma atitude sensata, uma atitude sensata da parte dele. Acredito que certamente integrará um ministério excelente numa gestão do Flávio. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Felizmente está chegando aí as eleições, né? Me lembrei também agora aqui da questão do Rio de Janeiro, com aquele impasse, quem vai governar, quem deixa de governar. Na minha concepção, o atual o atual gestor do Estado, aquele senhor do Judiciário, que agora eu esqueci o nome dele, do Judiciário do Rio, é um excelente nome. É um excelente nome. A eleição indireta faz parte do regulamento, né? Tudo indica que o Douglas Ruas vai ser o eleito, será o eleito, né? E quem sabe não se torna um sucessor do Cláudio Castro, né? Eis a questão. Se a doutora Denise Frossard fosse a candidata ao governo do Rio, teria o meu voto e o meu apoio. Para mim é uma senhora seríssima, uma brasileira honrada, um caráter infinito, uma reputação ilibada, um legado de trabalho na área do judiciário brilhante. Se ela fosse a candidata, certamente venceria. A honestidade dela, o caráter dela, a credencia aos píncaros do sucesso. Quem dera tivéssemos uma governadora, doutora Denise Frossard, no Rio de Janeiro, quem dera. Enfim, mas era isso que eu tinha me lembrado sobre política, e o que eu deixei anotado aqui foi o seguinte: dia 27 de março desse ano, o queridíssimo Bolsonaro foi reconduzido para a prisão domiciliar. Graças a Deus o STF teve essa clemência, né? Esse
grande pensamento aí de discernimento e coerência. Dia 13 de março ele foi internado para tratar de problemas respiratórios e, graças a Deus, né, por questão de humanidade, o STF reconduziu ele para domiciliar. Era o certo a ser feito. E o mais correto ainda a ser feito é conceder a liberdade total dele. É um cara que trabalha e convive com a verdade. Um governo memorável. Dia 21 de março ele completou 71 anos. A esposa dele, Dona Michele, completou 44 anos. Torço e oro muito por ele e pela família dele. Sem dúvida alguma. Dia 26 de março desse ano. Por 8 votos a 2, o STF derrubou a prorrogação da CPMI do INSS. Grande erro também. Do voto só foram favoráveis pelo aumento do prazo da CPMI do INSS o Dr. André Mendonça e o Dr. Luiz Fux. Vozes da sensatez. O texto do voto do Dr. Luiz Fux sobre a condenação do Bolsonaro é um texto lindo. A primeira vez que eu vi, ouvi e li o texto do voto do Dr. Luiz Fux, eu chorei, porque é um verdadeiro documento histórico. Um texto que trabalha e convive com a verdade. Emocionante demais, sinceramente. Pesquisem, pesquisem. Felizmente é um documento recente. Pesquisem. Sigo na torcida para que o Senado, a Câmara e a Polícia Federal ignorem a maioria daquela corte do STF, que tem mostrado que é um catre judiciário e moral. E siga a pleno vapor, com as investigações dessa roubalheira tão grande que tornaram pífeis os casos do Mensalão e do Petrolão. A pressão é tanta que há poucos dias atrás, um avião com o Dr. André Mendonça e o Dr. Luiz Fux apresentou falha. Quer dizer, daí observamos o desespero do covarde sistema. Estejamos atentos. Não queremos um outro Teori Zavascki, né, que foi um injustiçado, sofreu aí a covardia do sistema, né? Ele faleceu naquele acidente, né, entre aspas, e entrou quem? O Luiz Edson Fachin, e se você pesquisar no YouTube ele pedindo voto para Dilma, tem vídeo dele no YouTube pedindo voto para Dilma. Quer dizer, qual a coerência do STF? Mínima. É um outro assunto de política que me chamou a atenção também. Dia 31 de março desse ano, o BRB confirma que não divulgará balanço de 2025 no prazo. Uma pena. Muito triste saber disso. Sigo na torcida pela não falência desse banco. O Ibanez Rocha não merece passar por esse escândalo. A economia pode piorar e me preocupa o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, não suportar tanta devolução, né, de falências de banco. Preocupante isso. E falando no grande Ibanez Rocha, a vice dele, né, a senhora Celina Leão, tomou posse para o governo do Distrito Federal. Certamente o Ibanez vai concorrer ao Senado ou a algum outro cargo político, né, esse ano, provavelmente. Enfim, torço por ele, gosto dele. Sempre foi muito amigo do Bolsonaro, sempre foi muito coerente na gestão daquele estado com o governo federal, né, na época da gestão do querido Bolsonaro. Enfim, anotei aqui algo também sobre o projeto de lei 896/2023, de autoria da senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, que
criminaliza a misoginia e a equipara ao crime de racismo. Aprovado no Senado em março desse ano, o projeto de lei altera a Lei 7.716 de 1989 para tipificar o ódio ou aversão às mulheres, tornando um crime inafiançável e imprescritível. Uma pena essa decisão do Senado, uma pena. Sabemos que essa lei não vai beneficiar em nada a mulher que sofre nas mãos de um canalha. Essa lei vai beneficiar políticas de esquerda, que possivelmente não poderão receber críticas na tribuna, ou fora dela, né? Através das redes sociais, talvez. Se eu fosse parlamentar, esperaria me valer da imunidade parlamentar de opinião, que todo político tem direito. A imunidade parlamentar de opinião. O sujeito pode falar a maior groselha do mundo, mas ele tem a imunidade para falar. Enfim, vamos observando. O mais sensato a ser feito para a proteção às mulheres são leis mais pesadas a quem agride ou ceifa a vida delas. Tem que pesar a pena de prisão e tem que haver celeridade na prisão de quem ameaça, agride ou ceifa a vida de uma mulher. Para ontem isso, para ontem. Aí sim, começaremos a ver a diferença. Eu não podia deixar de passar por aqui e não comentar sobre isso, porque me incomodou quando eu fiquei sabendo dessa decisão. Uma pena. É um outro assunto de política nacional também que me chamou a atenção, que me lembrei agora há pouco, consegui escrever. Não sou favorável a uma greve de caminhoneiros. Desta vez, o problema não é só a ingerência desse atual desgoverno. É uma questão internacional. Cabe ao governo federal renunciar a 100% das alíquotas do combustível. Aí veremos leve diferença. Leve, mas alguma diferença. Eu vi alguns noticiários também citando a questão de 2018. Em 2018, a situação era outra. Aquela política de preços do presidente da Petrobras na época do governo do Temer, o senhor Pedro Parente, recuperou o caixa da Petrobras, que havia sido saqueado pelo PT. Felizmente, a política de preços dele recuperou o caixa da Petrobras. Recuperou ao ponto dos caminhoneiros não aguentarem ter que pagar caro no combustível e ocasionou, né, naquela greve na época. Né? Houve a greve, mas felizmente o governo da época foi célere, né, na resolução da questão. Enfim, era outro assunto também que tem me chamado a atenção, que eu me lembrei, queria comentar. Dia 1º de abril desse ano, o Exército Brasileiro promoveu, né, a primeira oficial general na história, uma médica da maior qualidade, profissionalismo, sensibilidade, doutora Cláudia Lima Guzmão Cacho. Parabéns ao Exército, que não decepciona nunca. Então, parabéns. Apesar de não levar muita fé no general Tomás Paiva, mas o Exército é o Exército. Graças a Deus, nossas forças brasileiras não decepcionam. Dias melhores virão. Fé em Deus. Bom, de política internacional eu tinha para comentar isso. E de política internacional, comentei, deixei anotado aqui. No último vídeo, comentei sobre a posse do Trump. Eu citei a data 1º de janeiro de 2025, mas não foi 1º de janeiro, foi 20 de janeiro. Tinha que fazer esse esclarecimento. Né? E sobre as recentes ofensivas iranianas, principalmente a Israel. Temo ser apoio da Rússia. O Irã mostrar o atual poderio bélico que tem, não vejo com bons olhos.
tem dedo da Rússia no meio disso. E tratando-se de cretinice internacional, o Putin sempre está envolvido. Entendeu? Cabe ao Putin vergonha na cara para assumir que está auxiliando o Irã nessa questão. Entendeu? Sem dúvida alguma. Eu me lembro que quando iniciou o embate dele com a Ucrânia, a primeira canelada financeira que ele recebeu foi a retirada da Rússia daquele bloco riquíssimo de países, o SWIFT. A Rússia está precisando receber outra canelada financeira para ficar quieta. Entendeu? Enfim, vamos observando. Vamos observando. No último vídeo comentei pouco sobre a prisão do Nicolás Maduro e da esposa dele no dia 3 de janeiro de 2026. Felizmente, a senhora que era vice-presidente e tornou-se presidente da Venezuela, a senhora Delcy Rodrigues, tem feito um trabalho brilhante por lá, principalmente em parceria com os Estados Unidos. Graças a Deus, é isso aí. Eu tinha que comentar isso. Bom, esses eram os assuntos que eu tinha para comentar no vídeo, nesse dia histórico, 19 de abril de 2026. Mais uma vez parabenizo o queridíssimo Roberto Carlos, amigo de todo mundo, amigo mesmo, uma pessoa do bem, todo mundo gosta dele, entendeu? Ele não está sozinho, está sempre coberto de orações, né? Parabenizar ele mais uma vez. E é o que eu sempre canto, né? Todo ano faço questão de cantar. Felicidade, paz, saúde, meus parabéns. E desde o ano passado eu faço aquela extensão também, né? Que diz o seguinte: mas como é grande o nosso amor por você. Com certeza. Abraço especial para o Roberto Carlos também. E quem estiver do lado dele, quem participar do show hoje à noite, enfim, é isso, tá bom? Um abração para todos aí. Deus abençoe de forma grandiosa, poderosa e infinita cada um. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau.